A paz da Deus, meus irmãos. Meu nome é Catarina, sou da cidade de Campos do Jordão e hoje trago a vocês um testemunho que só o próprio Deus poderia fazer. É um testemunho que se iniciou no ventre de uma mãe de oração, em meio a diagnósticos que, aos olhos humanos, pareciam intransponíveis. Contudo, para o nosso Deus, nada é impossível. Eu cresci na fé, meus irmãos, membro da Congregação Cristã no Brasil. Desde que me entendo por gente, sempre fui criada sob os preceitos da doutrina, com zelo, temor no coração e os joelhos no chão. No entanto, jamais imaginei que um dia seria testemunha tão próxima de uma obra tão grandiosa como esta que vos contarei. O testemunho da minha melhor amiga, a irmã Eloá. Conheci Eloá ainda criança durante o culto de jovens e menores. Eu devia ter uns 6 anos e ela já era levada no colo por sua mãe, a irmã Rosana. Eloá nasceu com uma condição raríssima, daquelas que deixam até os médicos sem respostas. Era paralítica da cintura para baixo, não sentia as pernas, nunca teve controle dos movimentos e, para completar, nasceu sem útero. Isso mesmo, irmãos. Ela não podia andar, não podia gerar filhos e, segundo os especialistas, nem viveria por muito tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. A irmã Rosana, mãe de Eloá, era uma daquelas servas antigas da obra de Nova Esperança. Tinha os cabelos já grisalhos, o coração firme na fé e o costume de acordar nas madrugadas com um véu na cabeça apenas para orar. Desde o nascimento da filha, nunca deixou de congregar. Mesmo com todas as lutas, todos os exames e todas as palavras duras que ouviu dos médicos, ela nunca desistiu. Levava Eloá aos cultos, enrolada num xale, sentava no segundo banco ao lado das irmãs e glorificava, mesmo com o coração chorando. Eu me recordo de uma manhã, meus irmãos, eu devia ter uns 9 anos. Era um domingo, culto de jovens e menores. Eloá, com seus 5 aninhos, estava ao meu lado. O cooperador começou a pregar sobre a história de Jó e percebi que Eloá chorava baixinho. Aproximei-me dela e perguntei: "Você está com dor?" E ela respondeu com a voz suave, mas firme: "Não, Catarina, é que eu sei que Deus vai fazer algo comigo. Eu não sei quando, mas vai." Aquilo me marcou profundamente, pois era uma criança que não podia brincar como as outras, não podia correr nem pular amarelinha conosco no pátio da igreja, mas ainda assim possuía uma fé que muitos adultos não tinham. E a partir daquele dia, comecei a observar mais de perto a vida de Eloá. Ela cresceu em cadeira de rodas, sendo cuidada com imenso amor pelos pais. O irmão Arthur, pai dela, era músico, tocava clarinete na orquestra e, mesmo com todas as dificuldades, não deixava de ir aos cultos. Já o vi empurrando a cadeira de Eloá debaixo de chuva, com uma capa de plástico sobre ela, mas sem jamais faltar. Aos 11 anos, Eloá começou a compreender melhor sua condição. Foi quando ela mesma me contou, chorando no banheiro da igreja, que havia descoberto pelos médicos que não poderia ter filhos. "Catarina", ela me disse, "eu não vou ser mãe nunca. E se eu nunca andar também, será que Deus se esqueceu de mim?" E eu, sem saber o que dizer, abracei-a e apenas falei: "Deus não esquece promessas, Eloá. Ele só espera a hora certa." No entanto, o tempo foi passando. Aos 13 anos, ela começou a se afastar da fé. Parou de glorificar nos cultos, começou a faltar nas reuniões da mocidade. Eu percebi o brilho sumindo do olhar dela. Dizia-me que estava cansada, que se Deus quisesse fazer já teria feito, que já não acreditava mais que um dia andaria. E eu, meus irmãos, orava fervorosamente por ela, pois sabia que aquela menina carregava uma promessa desde o ventre. A irmã Rosana me contou certa vez que, quando ainda estava grávida, uma irmã foi tomada no meio do culto e profetizou: "Este ventre carrega um testemunho que levantará paralítico. Esta criança glorificará de pé, andará onde nunca pisou e será boca de Deus na terra." Mas Eloá, naquela fase, já nem queria ouvir falar disso. Ela dizia: "Isso é só coisa bonita que falam para consolar a mãe. Eu não acredito mais." Isso partiu o meu coração.
Mas, irmãos, Deus não esquece. Mesmo quando a gente esquece, mesmo quando a gente se afasta, se esfria, desacredita, Deus continua escrevendo. E ali, no silêncio, Ele começou a preparar algo que nenhum de nós imaginava. O céu já estava em movimento, a promessa ainda estava viva. Eu nunca vou esquecer o dia em que percebi que Eloá já não era mais a mesma. Não foi de uma vez, não, irmãos. Foi como uma brasa que vai esfriando devagar. Primeiro, ela começou a evitar os cultos de jovens e menores. Depois, sumiu das reuniões da mocidade. Em pouco tempo, já não aparecia nem no culto oficial. E quem conheceu Eloá criança, glorificando, com as mãozinhas erguidas, mesmo sem andar, sentia no peito a ausência dela. O banco vazio onde ficava a cadeira de rodas parecia falar mais alto que muitas palavras. Ela me dizia que estava cansada, que já tinha esperado demais, que a fé que ela tinha quando criança já não fazia mais sentido, e eu entendia, em parte, pois crescer com aquela condição, sem sentir nada da cintura para baixo, sem poder correr, sem sequer sonhar com a maternidade por causa da ausência do útero, era uma dor que ninguém além dela podia explicar. A irmã Rosana, a mãe dela, continuava firme. Chegava nos cultos com o rosto abatido, mas com o véu bem arrumado na cabeça, como quem dizia, eu ainda creio. E nas madrugadas ela se ajoelhava na beira da cama e chorava baixinho. Certa vez eu a ouvi acordar e orar, Senhor, eu não quero promessas bonitas, eu só quero minha filha de volta para a tua presença. Aquilo me cortou por dentro. Diziam que Eloá era inspiração, que merecia viver de verdade. E, no fundo, ela queria fugir da dor de ter nascido sem andar, sem poder gerar. Era como se ela dissesse, já que Deus não cumpriu o que falaram de mim, então eu vou viver do meu jeito. E o do meu jeito dela a levou por caminhos que nenhum de nós imaginava. Primeiro foi a bebida, depois a maconha, e de lá para frente foi descendo a ladeira. Eu ainda me lembro do dia em que soube, pelas vizinhas, que ela tinha sido vista fumando crack. Eu tremi dos pés à cabeça, me tranquei no banheiro da loja onde eu trabalhava e chorei como criança, clamando ali mesmo, Jesus, não deixa essa alma se perder, não deixa, Senhor. O rosto de Eloá mudou. Aquele brilho no olhar que ela tinha nos cultos virou um olhar vazio, apagado. Os cabelos ficaram ralos, a pele cheia de feridas. Ela andava, ou melhor, era empurrada pelos cantos da cidade como quem não tinha mais esperança nenhuma. E o mais doloroso, ela nos evitava. Se me via na rua, virava o rosto. Se alguém da igreja se aproximava, ela mudava de calçada, como se quisesse esquecer que um dia já teve promessa, que um dia glorificou, que um dia disse, eu sei que Deus vai me fazer andar. Mas o céu, irmãos, o céu não esquece. Mesmo no fundo do vale, Deus via cada lágrima da irmã Rosana. Via cada oração que subia como incenso e guardava em seu tempo perfeito, porque o tempo de Deus nunca se atrasa, mas também não corre com pressa. Ele espera o coração ficar quebrado de verdade, o suficiente para reconhecer que só Ele pode levantar. Eloá chegou a morar por uns dias em uma casa abandonada, perto do antigo campo de futebol do bairro. Era um lugar imundo, escuro, cheio de gente perdida. Ela dormia no chão, sem colchão, sem nada, e já nem voltava mais para casa. A irmã Rosana deixava um pratinho de comida na varanda todo dia com um bilhete dizendo, filha, tua mãe te ama, Jesus também. Às vezes ela pegava, às vezes não, mas aquele amor de mãe era como um fio que ainda a segurava para não cair no abismo de vez. Foram meses assim, até que um dia, depois de uma noite inteira nas ruas, usando drogas sem se alimentar, Eloá passou mal. O pessoal da vila a encontrou desacordada na calçada, ao lado da cadeira virada. Chamaram a ambulância e foi ali, no fundo da maca, com as luzes apagadas da cidade passando pela janelinha da ambulância, que o céu começou a se mover. A reviravolta inesperada. Irmãos, o que Deus começou naquela maca fria de ambulância foi só o início do que estava por vir. E quem olhar para Eloá hoje nem imagina por onde ela passou.
Mas eu presenciei cada fase dessa história, por isso que eu conto com tanta firmeza. Naquela noite, quando a encontraram caída ao lado da cadeira de rodas, parecia que tudo ia acabar ali mesmo. Ela estava com o rosto pálido, os lábios roxos, a pele suada, tremendo. Chegou ao hospital inconsciente. Os médicos correram, tentaram estabilizar, colocaram oxigênio, soro, monitoraram os batimentos, mas o quadro só piorava. Ela teve convulsão ainda na triagem e foi levada direto para a UTI. A irmã Rosana me ligou na manhã seguinte, com a voz embargada. Catarina, ora por nós. Os médicos disseram que talvez ela não resista. E do jeito que eu estava, ajoelhei no chão da cozinha mesmo. E ali, entre lágrimas, falei com Deus. Senhor, se for para ela partir assim, pelo menos traz de volta para os teus braços. Mas se ainda há promessa, então levanta, Senhor. Os dias seguintes foram de muita angústia. Eloá estava entubada, sedada, com a pressão instável. E os exames mostravam que o corpo estava entrando em falência. O pulmão já não reagia bem, o coração estava fraco, a infecção se espalhando. Houve uma manhã em que o médico chamou a irmã Rosana e disse: prepara o coração, se ela não reagir até amanhã, não há mais o que fazer. Mas Deus, irmãos, Deus é o último a dar a palavra. Foi nesse dia, 10 de julho de 2024, que o irmão Gabriel, nosso ancião, ficou sabendo da situação. Ele não perdeu tempo. Ligou para a irmã Rosana, perguntou se podia ir ao hospital com o diácono, e ela, mesmo sem saber se Eloá ia aguentar, aceitou. E ali foi ele, com a Bíblia na mão, o coração contrito e o azeite da unção separado. Eu não estava presente, mas a irmã Rosana me contou depois com os olhos cheios d'água. Quando entraram no quarto, Eloá parecia já não estar mais ali. Os aparelhos faziam barulho, a respiração era só por máquina e o corpo, imóvel como sempre, parecia ainda mais frágil. Mas o irmão Gabriel se aproximou, colocou a mão sobre a testa dela e disse em voz baixa: Senhor, se ainda há promessa, que a tua mão se mova agora. Foi feita a unção com temor, azeite na testa, nas mãos, nos pés, e ali, naquela UTI silenciosa, Deus começou a visitar. A presença do Senhor encheu aquele lugar. A enfermeira que acompanhava saiu chorando, sem entender o porquê. Mas a gente sabe, a glória de Deus é impossível de ignorar. Naquela madrugada, Eloá teve febre alta, o coração disparou e, do nada, os sinais começaram a mudar. Os batimentos se estabilizaram, a pressão regulou, o corpo reagiu ao antibiótico. Os médicos não conseguiam explicar, mas a irmã Rosana sabia. Ela se ajoelhou no banheiro do hospital e glorificou, porque quem conhece a promessa, reconhece quando ela começa a se cumprir. 2 dias depois, Eloá abriu os olhos, ainda fraca, sem conseguir falar direito, mas consciente. Os médicos chamaram isso de recuperação inesperada. Disseram que era cedo para comemorar, mas nós sabíamos, o céu já estava em movimento. Quando eu fui visitá-la pela primeira vez após despertar, ela chorou e disse com voz fraca: Catarina, eu não queria mais viver, mas quando estava lá desacordada eu vi uma coisa. Aproximei-me e perguntei: o que você viu? E ela disse: eu vi 3 varões vestidos de branco, com os pés como brasas. Um deles colocou a mão no meu peito e falou: você não vai morrer aqui, você tem promessa. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça, porque eu sabia. Era o próprio Deus dizendo que o tempo de levantar tinha chegado. Eloá ficou mais uma semana no hospital recuperando-se, ainda em cadeira, ainda sem útero, ainda sem força. Mas algo já estava diferente. Era nos olhos. A chama tinha voltado, e aquilo, para quem conhece o Espírito Santo, já é tudo. Quando recebeu alta, foi para casa, ainda frágil, mas firme. E foi ali em casa que começou a orar de novo, começou a ouvir a palavra de novo, começou a sentir Deus outra vez. E num desses dias, lá pelas 3 da manhã, a irmã Rosana encontrou sentada na cadeira com a Bíblia no colo, chorando baixinho. Quando perguntou o que ela tinha, ela respondeu: Mãe, eu quero voltar. Eu quero ir para o culto. Eu quero Jesus.
o reencontro com a fé e a promessa cumprida. Depois daquela madrugada em que a irmã Rosana encontrou Eloá com a Bíblia no colo e os olhos cheios de lágrimas, as coisas começaram a mudar aos poucos, como quem acorda de um longo sono. Não foi tudo de uma vez, não, mas foi verdadeiro. O coração dela, que antes estava duro, agora se quebrantava com facilidade. Bastava ouvir um trecho da palavra ou uma oração mais fervorosa que já começava a chorar. Ela voltou a frequentar os cultos, primeiro aos domingos de manhã, no culto de jovens e menores. Chegava ainda com o corpo abatido, empurrada na cadeira, sempre com um lenço no colo para esconder as marcas do vício. Mas mesmo naquela condição, o olhar dela já não era mais o mesmo. Tinha luz, tinha sede, tinha vida. A primeira vez que voltou foi um domingo frio, em 1º de agosto de 2024. A igreja estava cheia. Eu lembro direitinho porque sentei atrás dela para ficar de olho. A irmã Rosana estava com ela, claro. Chegaram antes de começar, sentaram no mesmo banco de sempre. A orquestra começou a afinar os instrumentos, os jovens já estavam se organizando e eu olhava para Eloá e via os olhos dela marejados só com os primeiros acordes. O cooperador de jovens daquele dia era o irmão Mário, um servo que sempre foi usado por Deus de forma simples, mas muito firme. Ele abriu o culto com oração e, quando se levantou, a palavra que saiu da boca dele foi: "Hoje tem alma voltando para a promessa. Hoje tem alma que o mundo tentou matar, mas Deus guardou para a glória dele." Eu olhei para Eloá e ela começou a tremer na cadeira. A palavra foi forte. Ele falava de cura, de resgate, de promessa antiga que muitos enterraram, mas que Deus não esqueceu. E em certo momento ele disse: "Tem gente aqui que caiu, que se perdeu, que foi até o fundo do poço, mas ainda é vaso de Deus. E quem Deus escolheu, o inferno não rouba." Naquela hora, Eloá começou a glorificar baixinho. Era a primeira vez em anos que a ouvia levantar a voz em meio à irmandade. No final do culto, ela me chamou. As mãos tremiam, a voz ainda fraca. Disse: "Catarina, Deus falou comigo. Eu senti que Ele não me abandonou. Mesmo eu fazendo tudo errado, Ele ainda me quer." E eu, com os olhos marejados, só consegui abraçá-la. E ali, naquele banco, glorificamos juntas. Os dias passaram, Eloá começou a participar mais, ia nos cultos da mocidade no domingo à tarde, voltava no culto oficial à noite. A irmã Rosana dizia que havia acordando sozinha para se arrumar, coisa que antes só fazia com insistência. Começou a jejuar, a orar de madrugada, começou a buscar aquilo que ela mesma tinha rejeitado um dia. Mas o mais lindo foi o sonho que ela teve certa noite. Ela me contou no outro dia com os olhos brilhando. Disse que no sonho ela estava no mesmo culto de jovens e menores, mas a cadeira estava vazia, ela estava em pé. Os jovens tocavam e ela marchava no meio da igreja com os braços levantados. E 3 varões vinham atrás dela, vestindo túnicas brancas, dizendo: 30 dias e o céu vai se manifestar. Na hora que ela falou isso, eu gelei. Porque quando Deus marca a data, é porque já está preparado. E eu anotei, era dia 15 de setembro. A partir dali, a contagem estava feita. 30 dias, o relógio do céu estava rodando. Cada culto que passava, Eloá parecia mais firme. Já glorificava em voz alta, já levantava as mãos com liberdade, e a igreja toda começou a notar. O cooperador da mocidade até disse num dos cultos: "Irmãos, Deus está fazendo algo com aquela jovem, não percam o que o céu vai mostrar." Era como se a comunidade estivesse esperando um milagre. O 30º dia chegou. Era um sábado, 14 de outubro de 2024. A cidade de Estrela Cadente estava mais fria que o normal. Um vento gelado soprava desde cedo, mas no coração de Eloá havia um calor diferente. Ela acordou mais cedo que todos naquele dia. A irmã Rosana me contou depois que às 6 da manhã já escutava a Bíblia sendo folheada no quarto. E quando foi ver, Eloá estava de véu na cabeça, ajoelhada ao lado da cama,
orando baixinho, com lágrimas no rosto. Aquele sábado à noite teria batismo. Era o culto que o ancião Gabriel havia anunciado semanas antes. Os irmãos da cidade vizinha, Vale Encantado, também viriam. A igreja estava se preparando. Todo mundo comentava da presença que estava pairando sobre a comunidade. Os músicos se reuniram mais cedo. O cooperador de jovens chegou 1 hora antes, e até os bancos do átrio já estavam tomados antes das 7. Algo estava diferente. Eloá não queria ir, ou melhor, dizia que não queria, mas o coração dela já ardia. Eu mesma fui até a casa dela naquela tarde, levei um lenço novo para ela, de renda branquinha. Quando entrei no quarto, senti o ar pesado. Era a luta. O inimigo queria impedir a vitória, mas Deus já estava preparando o momento desde o ventre. Ela me olhou com os olhos cheios d'água e disse: Catarina, eu sinto que é hoje, mas estou com medo. Eu segurei a mão dela e respondi: Eloá, quem tem promessa não morre no meio do caminho, o céu te espera. E ela respirou fundo, pegou o lenço, a Bíblia e disse: Vamos. Chegamos atrasadas. O culto já tinha começado. A igreja estava lotada. Tinha gente de pé nos corredores, irmãos ajoelhados glorificando, irmãs em lágrimas. A orquestra tentava seguir, mas o mover de Deus era tão forte que os sons se misturavam com prantos. Ficamos no fundo, bem no átrio, o mesmo lugar onde meses antes Eloá nem conseguia erguer os olhos. Agora ela estava ali, de véu, com a Bíblia no colo, glorificando baixinho. E quando o ancião subiu no púlpito, a presença de Deus desceu como fogo. Ele abriu a palavra em silêncio, leu um trecho e então disse: Quem está preso por uma cadeira, por uma corrente invisível, por um passado de dor, hoje vai levantar. Hoje a promessa se cumpre. Naquela hora, o céu se abriu. A igreja explodiu em glória. Línguas estranhas de um lado, sapateada do outro, instrumentos tremendo nas mãos dos músicos. Era um mover que não se vê todo dia. E Eloá, ela começou a tremer. A cadeira de roda sacudia de leve. Os olhos dela se encheram de luz. E de repente, irmãos, ela se levantou. Foi como um clarão no meio do culto. Quem viu nunca vai esquecer. As irmãs começaram a gritar, os irmãos a glorificar, o cooperador caiu de joelhos no púlpito e eu ali ao lado dela só consegui chorar, porque o que meus olhos viram o céu já tinha escrito há muito tempo. Eloá, aquela que nasceu sem andar, que não tinha útero, que foi até o craque, agora estava em pé. E não apenas em pé, ela começou a marchar com os braços erguidos, os olhos fechados, falando línguas estranhas. Marchava pelo corredor central. As pessoas se abriam como se vissem o próprio anjo do Senhor passando. E a cadeira? A cadeira ficou lá atrás, intacta, testemunha muda de uma promessa viva. O ancião, com os olhos em lágrimas, disse apenas uma frase: Filha, entra, o tanque te espera. E Eloá entrou com os próprios pés, glorificando. Entrou na água como quem entra em um altar, e ali foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja explodiu em júbilo. Era irmão abraçando irmão, irmã ajoelhada no chão, prantos por todos os lados. Parecia que até os anjos estavam batendo palma. Porque quando Deus cumpre promessa, Ele faz questão que todo mundo veja. Depois daquele culto, ninguém conseguia dormir em Campos do Jordão. Era como se um vento do Espírito tivesse varrido a cidade inteira. Todo mundo queria contar o que viu. Cada testemunha narrava com um detalhe diferente, mas todas com a mesma convicção. Eu vi Eloá levantar. E não era só levantar fisicamente, era levantar de um abismo que muitos consideravam sem volta. No dia seguinte, o cooperador de jovens organizou uma oração só com a mocidade. Era uma segunda-feira à noite, nem precisava avisar muito. A casa da irmã Joana encheu, e no meio deles, sentada como qualquer outra moça, estava Eloá, com um vestido simples, véu no colo e um olhar que brilhava diferente. Quem olhava para ela não via só alguém curado, via alguém renascido. Mas o que ninguém esperava, irmãos, era o que Deus ainda ia fazer no corpo dela. Naquela mesma semana, a irmã Rosana marcou consulta com o neurologista.
Era necessário fazer exames, entender o que tinha acontecido, como uma menina que nunca andou, sem movimento nenhum da cintura para baixo, agora caminhava. E os exames começaram. Primeiro foi tomografia, depois ressonância, exame atrás de exame. E o que os médicos encontraram, os médicos não entenderam. O laudo dizia que a lesão na medula, que era visível desde bebê, não estava mais lá, como se tivesse sido apagada, como se nunca tivesse existido. O médico olhou para Eloá e disse: "Eu não sei como te explicar isso. Tecnicamente você nunca poderia ter dado um passo, mas você está andando, não tem como." Eloá só sorriu e respondeu: "Tem sim, doutor. É que o Senhor dos Exércitos me levantou." E ainda tinha mais, porque naquela mesma consulta, a irmã Rosana pediu que fosse feito um exame ginecológico, só para verificar se havia alguma mudança. Mesmo sabendo que desde o nascimento os médicos diziam que ela não tinha útero, elas foram. O médico fez o exame, olhou de novo, mandou refazer com outro equipamento, depois chamou outra médica e então disse: "Vocês vão me achar louco, mas essa jovem tem útero." A irmã Rosana quase caiu da cadeira. Eloá chorava em silêncio, porque aquilo não era apenas medicina. Aquilo era resposta. Aquilo era Deus assinando a obra com letras de fogo. O impossível tinha sido rasgado. Deus não só a fez andar, como plantou no ventre dela aquilo que ela nunca teve, um útero novo. Um órgão que os exames de infância garantiam que não existia. Agora estava ali, formado, pronto, como se o céu tivesse costurado com as mãos dele em silêncio, enquanto os homens dormiam. Eloá hoje é outra pessoa. Se antes a cadeira de rodas era sua companhia, agora são os pés firmes que a levam para a casa de oração. Se antes os olhos estavam apagados, agora brilham com a luz do Espírito Santo. Ela se casou com um músico fiel da comunidade de Vale Verde, o irmão Samuel, servo de oração, homem temente, que a viu não pela limitação, mas pela promessa que carregava. Hoje ela é organista, irmãos. Aquela mesma Eloá que nasceu sem andar, que a medicina dizia ser estéril, hoje toca os hinos do Senhor com lágrimas nos olhos, de pé, firme, glorificando como quem sabe que só está ali porque Deus decidiu escrever outra história. E mais ainda, Deus a fez mãe. O ventre que disseram que era impossível gerar, gerou vida. Uma menina linda, saudável, forte, chamada Vitória. Porque foi com Vitória que o céu cumpriu essa promessa. A cadeira de rodas está lá no canto da casa, guardada como troféu, como testemunha do impossível que virou realidade. Toda vez que alguém duvida da fidelidade de Deus, ela aponta para aquela cadeira e diz: "Ali jaz o que o mundo dizia que eu seria para sempre, mas hoje eu caminho pela promessa." E eu deixo aqui este testemunho como um memorial para que você que está afastado, você que pensa que não tem mais jeito, saiba, enquanto há fôlego, há promessa. Enquanto Deus estiver no trono, e Ele nunca sairá de lá, há esperança para a sua vida. Compartilhe este relato com alguém que esteja no vale, que esteja numa cabeira física ou espiritual, alguém que talvez tenha esquecido da promessa. Mostre para essa alma que o Deus de Eloá é o mesmo hoje, e ainda levanta, ainda cura, ainda opera. E não se esqueça, se você é novo aqui no canal Testemunhos de Fé, se inscreva, ative o sininho, porque ainda temos muitas obras para contar, e cada história aqui é para glorificar o nome do Senhor. Deus seja louvado!